Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sala dos Professores, um podcast da Intuitivo e que tem como grande objetivo dar a conhecer a plataforma, poder ter convidados, como é o caso da nossa convidada de hoje, que tem uma larga experiência na utilização do digital e nomeadamente também na própria plataforma da Intuitivo. A intenção é que façamos aqui uma conversa informal e de alguma forma descontraída, e por isso é que temos uma primeira parte onde tentamos conhecer melhor o nosso convidado, ou no caso a nossa convidada, e sempre uma perspectiva de utilizador, ótica do utilizador, ou seja, para quem nos está a ver possa rapidamente perceber como é que funcionam algumas das suas potencialidades e com uma explicação muito prática, de utilização prática. Portanto, quero dar as boas-vindas à professora Idalina Santos, agradecer-lhe a participação e começava por, enfim, pedir-lhe aqui que se apresentasse de forma sucinta e depois eu vou-lhe fazer assim perguntas, uma espécie de Daniel de Oliveira, perguntas assim muito sucintas, mas na primeira fase gostaria que fizesse uma pequena apresentação sua. Muito bem, muito boa tarde a todos. Obrigada, professor Marco Bento, por aceitar aqui a minha partilha e só me resta agradecer e espero que seja útil para todos que nos estão a ouvir a minha experiência com a Intuitivo. Efetivamente, a minha formação académica de base, é de matemática, ramo educacional, e depois enveredei pelas tecnologias. Portanto, acabei por realizar um mestrado e doutoramento na área das tecnologias e por isso estou bastante ligada quer à formação de professores, quer à parte do uso das plataformas. Muito bem. Portanto, neste momento, qual é a sua função? Ou cargo que ocupa? Portanto, professor de matemática? Sim, esse digamos que é o principal. E depois tenho estado, já de há uns anos para cá, em colaboração com a Universidade Aberta, e por isso nós estamos a trabalhar muito a questão do uso adequado das tecnologias e estamos a trabalhar essencialmente unidades curriculares e pós-graduação de docência digital e em rede. Esta é outra colaboração que eu tenho a par com a minha docência de matemática. Também acrescento um terceiro aspecto, que é, eu sou investigadora convidada do Laboratório de Tecnologias Educativas na Universidade de Coimbra, onde participo, portanto, desde 2014. Muito bem. Aliás, é onde eu conheço melhor a interação por causa da professora Amélia Carvalho. Exatamente. Não é? Exatamente. Muito bem. E qual é a instituição que está ligada na escola? Portanto, a escola é a professora de matemática de que nível? Secundário. Portanto, eu leciono matemática A e estou numa escola secundária, que é a Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, em Vila Nova de Gaia, mais propriamente na localidade de Valadares. Okay. A escola não está em agrupamento, é uma escola não agrupada. Ok. Qual é o seu desporto favorito? Se é que o tem, naturalmente. Tenho sim, claro que sim. Eu desde pequenina que gosto muito de ginástica e neste momento pratico pilates e é ótimo. Sim, até porque para quem trabalha com digital, estamos numa fase em que se fala muito do bem-estar digital também, não é? Exatamente. E o nosso bem-estar digital só advém se tivermos o bem-estar físico, não é? Exatamente. E é um escape para mim, é quase que repor energias para depois continuar aqui a trabalhar com o digital e também, claro, em sala de aula. Muito bem. E uma música preferida que tenha? Uma música. Normalmente isto não é fácil, porque normalmente estes jogos de eleger uma música e um filme é sempre complicado, mas se tivesse que escolher uma, o que é que... Se tivesse que escolher uma, eu escolheria o It's a Beautiful Day, dos YouTube, que acho que nada como termos, não é, um belo dia e, portanto, iria por aí. Bem. Entre outras, claro, entre outras. E um filme? O filme, já que falamos de um dia
bonito, um dia belo, eu iria para A Vida é Bela, faria essa ligação. E porque esta minha escolha, eu acho que é uma clara demonstração de como o uso da inteligência, da criatividade, do amor e até de um certo humor podem, perante uma situação que nada tem de bom, podem alterar todo a forma como nós olhamos. E por isso Partilho consigo porque nestes jogos também é um filme que eu ponto como, porque acho que concordo inteiramente consigo. É de facto fantástico. As mensagens são imensas, não é? Exatamente. E uma personalidade? Personalidade, portanto, há várias, mas está-me aqui a pôr um exercício muito complicado. Eu iria para a Marie Curie. Acho que o contributo dela, dada a época em que viveu, foi excelente para os nossos dias atuais. Portanto, o facto de, naquela época, não ser assim tão fácil ter acesso a determinados instrumentos, a tecnologias que nós hoje temos, não é? Faz-me admirar imenso Marie Curie. E sendo mulher também, que tinha essa, para a altura, também não era uma vantagem, não é? Exatamente, iria mesmo acrescentar isso, coragem e acaba por ser detentora, portanto, acaba por ganhar dois prémios Nobel, um na física e outro na química, e tudo isso foi um contributo excelente para que hoje possamos beneficiar em termos médicos, não é, de tudo aquilo que ela estudou e levou a cabo nas suas investigações. Muito bem. De forma também mais sucinta, um monumento, se tivesse que montar um monumento o seu monumento de excelência, posso apontar dois? Indo mais para a parte de regionalismo, eu iria para a Torre dos Clérigos. Okay. Agora, numa visão macro, apontaria à grande mesquita de Abu Dhabi, do Sheikh Zayed, que acho que é algo que só estando lá é que se sente mesmo o que aquilo é, a grandiosidade daquele monumento. Muito bem. E um passatempo que tenha? Gosto muito de caminhar na natureza. Para mim é uma lufada mesmo de ar fresco, é um repor de baterias. Ok. E por fim, qual é que aponta como sendo a sua maior qualidade? Eu não sei se é qualidade. Eu diria que a persistência tem-me colocado, digamos, no caminho que eu acho que é adequado para estar na Muito vida. bem. É qualidade, certamente. Muito bem. Ora, tendo em conta que o podcast é muito sobre a plataforma, mas também sobre aquilo que é a introdução do digital nos processos de aprendizagem, a avaliação com digital nos processos de aprendizagem. A minha primeira pergunta tinha a ver com o facto, ou tem a ver com o facto de como é que vê na atualidade, esta incorporação deste digital na aprendizagem e depois, se quiser especificar um bocadinho mais, aquilo que é a avaliação com o digital. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que é muito importante nós termos diferentes ambientes, diferentes espaços em sala de aula. E também, associado a isso tudo, pensarmos em novas formas de trabalhar. Aliás, o último relatório da Unesco refere muito bem isso, novos tempos, novos ambientes e novos espaços. E é muito importante nós fazermos esta complementaridade do digital com o analógico e mostrar aos nossos alunos que é o que estiver, o que for mais adequado. Não é usar porque sim, é usar com um propósito que tem que ser o potenciar a aprendizagem dos alunos. E acho que avaliar com o digital, sem dúvida alguma, potencia as aprendizagens. E aqui eu já falo em aprendizagens porque muitas das vezes nós achamos que eles sabem muito do digital, mas a parte da vertente educacional ainda está por trabalhar.
E eu noto, sendo da disciplina de matemática, eu noto uma dificuldade imensa em quando eles têm que trabalhar com a escrita. Sim. Exatamente, com a escrita simbólica. Portanto, por exemplo, um sinal de equivalente, eles acham que podem pôr um menor, um igual e um maior, está o sinal de equivalente. E isso foi uma das coisas que eu acho que nós, professores, temos como obrigação de os preparar para isso, para utilizar o digital, muito para além daquilo que eles fazem no dia a dia. E que não sente que, de alguma forma, enfim, pelo menos, nós estamos a atravessar uma fase um bocadinho complexa, não é? Porque temos a inteligência artificial a entrar-nos pelos olhos dentro, não é? Temos muito digital a funcionar fora da escola. A escola tem um ambiente que não é tão digital quanto se julga, não é? Portanto, embora tenhamos tido aquele plano de transição digital, aparentemente teríamos tido esse maior suporte, mas na prática não é bem isso que acontece, como certamente não consegue verificar. A questão é, como é que se sente que os alunos olham para, por exemplo, para os processos de abolição digital? Se os recebem bem, se veem algum tipo de vantagem nisso, se eles percebem que aquilo na verdade é para o bem deles, como é que percepciona o impacto que tem nos alunos? Diferentes meios de avaliar com o digital, se começarmos pelo smartphone, que uso já há bastantes anos, posso dizer que uso desde 2004, em contexto de sala de aula, eles associam muito a uma parte lúdica. Claro. Quando nós começamos a avaliar em ambientes como a Intuitivo e outras plataformas, de uma forma que eles entendem que é mais séria, eles deixam de lado essa parte lúdica e eles começam a olhar para esta avaliação de uma forma muito mais séria, muito mais rigorosa, com critérios. E isso muda a postura deles. No início há alguma resistência. Porquê? Porque eles não se sentem totalmente à vontade, digamos assim, com este digital. O digital deles é o outro. Sim, E a polémica do jogo, não é? Exatamente. E a polémica toda que tem existido em torno do uso dos telemóveis, na minha perspectiva, nós temos que distinguir o que se passa em contexto de sala de aula e fora da sala de aula, não é? Portanto, eu própria muitas das vezes lhes peço para eles irem para fora dos corredores, porque senão eles saem da sala e sentam-se com os telemóveis. Mas aqui temos que distinguir o uso do telemóvel. E, portanto, eu sou uma defensora clara de que se o professor quer realizar atividades em que acha que o telemóvel, ou neste caso o computador portátil que eles tiveram acesso através do plano da transição digital, acho que temos que os levar, temos que mostrar que o trabalho com o digital é uma coisa séria, nós temos que os preparar para o futuro, não é só eles estarem na sua zona de conforto, eles têm que sair dessa zona de conforto e têm que partir para outras, digamos, atividades, e aí a plataforma Intuitivo, para mim, é uma grande vantagem, porque dá-lhes, transmite-lhes que eles estão a ser avaliados como se fosse no papel. Quais são as grandes vantagens que vê na plataforma, no uso da plataforma, então? Na plataforma eu vejo muitas vantagens. Começa logo por ser a plataforma que foi adotada para as provas digitais que eles já realizaram e irão realizar também. Depois, Isso por ser mais fácil em termos daquilo que é a curva de aprendizagem com esse digital, estará minimizado, não é? sim. Depois é uma plataforma, como o próprio nome diz, é intuitiva, ela é muito intuitiva para o professor criar atividades que não têm que ser necessariamente, não é, o teste, podem ser avaliações formativas, e eu faço, recorrendo a exercícios com diferentes tipologias,
E a pouco e pouco eu começo a notar que aquela resistência inicial acaba por desaparecer, porque eles começam a achar que aquela diversidade de exercícios que lhes são colocados no papel muitas das vezes não existe, porque também não é tão fácil assim de os criar em papel. Sendo que a plataforma também permite que eu passe para uma versão física, em papel, não é? De tudo aquilo que faço em termos digitais. Sim, às vezes pode ser importante até por questões de inclusão, não é? Exatamente, Ou de acessos, não é? exatamente, exatamente. Isso temos que garantir, não é? Que há equidade no acesso à plataforma e essa é logo uma primeira preocupação que tenho. Quer fazer uma partilha de algum exercício que gostasse de salientar, portanto, e que utiliza de forma mais. E eu utilizo vários, posso apresentar vários. Se pudesse então. Sim, claro, claro. Olha. Não sei se já está Já a ver, pronto. já Por estamos a exemplo, ver. eu estou aqui com um item em que eles têm aqui a apresentação de um gráfico. Uhum. A vantagem aqui é que eu tenho logo a pontuação, que aqui está colocada, não é? Eles têm acesso a isso. Depois tenho aqui uma outra tipologia associada a esta análise de gráfico que aqui aparece. Portanto, eles têm aqui um gráfico para analisar. Estou a falar do 10º ano do curso de Ciências e Tecnologias, portanto, Matemática IA. Apresento-lhes aqui um gráfico que recorri ao portal do INE e logo aqui começo por trabalhar com eles a questão dos direitos de autor. Não fui eu que criei este gráfico e, portanto, o gráfico aparece aqui com a informação que depois eu peço-lhes para eles analisarem e efetuando depois, claro, este tipo que aqui apresenta exercícios permite um feedback imediato, enquanto que outros não. Portanto, eu acho que nós devemos fazer uma junção dos diferentes tipos. Aqui já estou com uma tabela, em que o aluno aqui também tem um feedback imediato, porque é uma pergunta cuja resposta é de escolha múltipla, mas depois aqui eu tenho essa mesma tabela, mas já exigindo, portanto, que o aluno escreva. E, portanto, como disse há pouco, aqui nota-se algo, é onde se começa a notar alguma dificuldade. Dificuldade. E neste Exatamente. caso, deixa-me só perguntar outra coisa, que é, sente que os alunos têm alguma dificuldade, por exemplo, na escrita de linguagem matemática? Ou seja, ou acha que a plataforma dá resposta? Eles sentem dificuldade, portanto, exige treino. E como treino, eu envio-lhes pequenos exercícios em que os obrigo a utilizar simbologia matemática, Okay. para que eles depois, aqui, quando estão a fazer as provas, ou estão a fazer... Mas não é por ausência de opção por parte da plataforma, porque muitas das vezes há muitas plataformas que não têm, por exemplo, esse tipo de opção. Não, de todo, de todo. Aliás, a plataforma permite-me que eu escolha exatamente o teclado que necessito, portanto, os ícones que eu necessito para o exercício. Se o professor optar por disponibilizar todos, não há qualquer problema, o aluno utiliza apenas aqueles que são necessários. Se quiser fazer um uso mais restrito, vai selecionar aqueles que são adequados ao exercício. Portanto, aqui, neste exercício, eles vão escrever linguagem corrente, mas também têm que escrever linguagem matemática, e aí sim exige um treino, porque senão, mais do que o possível grau de dificuldade do exercício, é a dificuldade na escrita com simbologia matemática. Muito bem. Pronto, depois aqui é outra de escolha múltipla, mas que está associada a uma justificação, portanto, eles vão selecionar uma opção e têm que justificar o porquê dessa opção, e aqui eu entendo que este exercício
tendo em conta agora a forma como nós avaliamos os alunos, eu estou claramente aqui a avaliar vários domínios, desde o domínio do conhecimento ao domínio da comunicação, porque o aluno vai ter que justificar a opção que escolheu, e também, de certa forma, o domínio do raciocínio e da resolução de problemas. Eles podem estar a usar, eu permito que eles usem a calculadora gráfica, porque não tenho essa possibilidade dentro da plataforma. Uhum. E então terei que abrir essa exceção. E, portanto, aqui, neste exercício, como o aluno, eu vou mostrar novamente, ele vai ter que escrever aqui a justificação, ele não recebe a pontuação na totalidade. Portanto, eu depois terei que, no final, analisar a justificação que cada um dos alunos deu e, mediante isso, atribuir uma pontuação que vai de 0 a 10, como aqui está assinalado. Outra questão, como vemos aqui, esta questão do lapinhos, permite-me editar, e se eu quiser este mesmo exercício, mas com questões diferentes, facilmente o posso efetuar. Não sei se quer que... Não, acho que ficámos com alguma ideia. Não sei se, dentro das tipologias que a plataforma oferece, qual é aquela que mais, enfim, até para a sua área disciplinar, ao fim e ao cabo, não é? Qual é a tipologia que mais realça? Eu uso a escolha múltipla, como já apresentei, também resposta aberta, precisamente para o treino da escrita com simbologia matemática, e depois aquelas que são grelhas múltiplas de escolha, para eles também saberem que há exercícios, e eu posso, se me permitem, vou buscar o exercício anterior. Tenho aqui este aqui, em que eles não têm que assinalar uma única opção, requer uma análise mais cuidada. Também uso bastante a conexão entre itens, e são estes basicamente que na minha área Ajustam mais. se ajustam mais, exatamente. O que é que acrescentaria, se fosse possível, neste momento, imaginando que alguém do intuitivo nos está a ouvir, o que é que acrescentaria? Qual era a sugestão que dava para melhorar para o seu dia a dia a plataforma? Há aqui aspectos de edição que ainda têm que ser melhorados relativamente aos exercícios, nomeadamente a questão de eu querer, de eu ter um exercício, querer ter no banco de recursos, porque aqui é muito importante, eu acho, realçar o seguinte: a plataforma tem um banco de recursos de todos os professores que partilham os diferentes exercícios que criam. Nós não somos obrigados a isso, nós temos a opção de escolher no modo privado e, portanto, só nós é que temos acesso a esses exercícios, e também temos a opção de partilhar. Como eu tenho o privilégio de usar a versão escolas, nós trabalhamos muito em equipa, partilhando os diferentes materiais que vamos criando. E depois reutilizamos. Esta é uma mais-valia que eu entendo que existe. No mundo de hoje, onde não há tempo, não é? Quer dizer, a possibilidade Exatamente. de ter recursos que já estão feitos e validados por outros colegas. Exatamente. Não é? Portanto, eu posso muito bem aqui aceder, se me permite, aqui. Sim, se quiser até ilustrar um pouco como é que Sim, funciona a questão. eu posso, por exemplo, explorar. E ao explorar, eu tenho aqui filtros, coloquei filtros, matemática, 10º ano, 11º. Posso verificar todos os conteúdos, que é o que está neste momento selecionado, e a plataforma está-me a dar como que um ranking de conteúdos que são mais utilizados de acordo com os filtros que eu, portanto, usei. E depois posso também escolher avaliações dentro dos filtros, mais uma vez que eu estou a
Aquilo que era uma avaliação completa, não é? Exatamente. Ou só os exercícios, não é? Exatamente, como posso escolher exercícios. E, portanto, eles estão aqui. E eu posso reutilizar. Como? Posso fazer aqui uma cópia e depois este exercício deste colega que teve a bondade de o partilhar, eu tenho aqui a informação que é um exercício de escolha múltipla, sei que está a ser bastante utilizado porque tenho aqui a indicação de que já foram feitas 220 cópias, não é? Mas depois tenho aqui um filtro que a mim não me interessa. O 8º ano e 2, aliás, e o 12º. Portanto, eu aqui terei que ver se gostaria de copiar ou não este exercício e tenho sempre a possibilidade de confirmar. E ele copiou. E no caso de confirmar para o grupo onde quer exportar. Exatamente. E, portanto, ou não é? Sim. Ou não. Aqui nós temos também outro exercício que é de submissão de imagens e eu posso aceder e tenho aqui estas opções, portanto, ele pode ser utilizado para 6 níveis de ensino diferente. Eu posso vir aqui também mais uma vez e depois, lá está, a possibilidade de eu adicionar. Ele tem 10º ano? Tem. Então eu posso adicionar ao grupo com quem trabalho de matemática A, no 10º ano, no presente ano letivo. Posso simplesmente juntar aos meus conteúdos e posso também partilhar com o 11º, uma vez que são os anos que eu neste momento... Aqui um dos pontos-chave é que quem constrói o exercício tem que ser muito eficaz na indexação que faz. Não é? Exatamente. E aí temos as chamadas... de nos ajudarmos uns aos outros, não é? Exatamente. Repare, eu posso retirar aqui o filtro do 11º, os exercícios passam logo, o banco de recursos é imediatamente alterado, posso adicionar filtros. Imagino que quero fazer um domínio de articulação curricular com português, eu posso vir aqui buscar e, portanto, ele vai, altera de imediato aqui o banco de recursos que me está a ser disponibilizado. E depois, claro, eu tenho aqui também uma opção de avaliação que neste momento não tenho aqui nenhuma, e é criar uma rubrica. Portanto, de uma forma muito fácil, eu consigo criar aqui uma rubrica com os critérios, com os níveis de desempenho, a forma como ela é visualizada, isto é extremamente importante, e posso criar, e depois tenho aqui os grupos, onde estão professores com quem eu posso ir partilhando ao longo dos anos. Portanto, eu aqui não tinha nenhuma rubrica criada para os grupos, porque estavam noutro espaço. Depois tenho aqui, portanto, a questão dos exercícios, que posso enviar, que posso, aqui não me interessa, posso apagar. Tenho aqui a questão das definições, a questão das etiquetas, que o professor Marco Bento falou há pouco, que é extremamente importante. Portanto, colocar as etiquetas para uma melhor identificação de acordo com os filtros que nós colocamos quando vamos pesquisar e ver se encontramos alguma coisa que possamos reutilizar e que nos poupa algum trabalho. E depois desta vantagem aqui, eu sei que ao olhar para os exercícios, eu tenho aqui um exercício de texto, sei que aqui tem um exercício de conectar, não é? Sei que aqui tem um exercício de escolha múltipla, portanto, tudo isto permite... Tem as labels visíveis para ajudar Exatamente. A poupar tempo, não é? Pronto. O que eu gostaria era, numa possibilidade de avaliação, que a plataforma ficasse fechada, que não permitisse ao aluno sair deste ambiente. Mas eu, para isso, preciso de outras funcionalidades, como há pouco referi, por exemplo, da calculadora gráfica. Existe uma calculadora digital, não é? Exatamente. Ela deveria, se estivesse aqui incorporada e eu conseguisse fechar este ambiente, no caso das avaliações, seria muito vantajoso. Depois aqui tenho as avaliações,
posso perfeitamente, por exemplo, aqui, posso fazer, como disse há pouco, posso ver, tenho logo de imediato qual foi a nota mais baixa, qual foi a nota mais alta, a média e a mediana, que é fundamental. Eu já o fazia quando usava o Excel. Agradeço imenso que aqui a plataforma já me dê a ideia da mediana, com um gráfico logo do número de positivas e negativas. Depois, por uma questão de proteção de dados, eu não irei mostrar os nomes que abaixo aparecem. Posso exportar as notas para um Excel ou exportar as provas para PDF. Neste momento eu tenho aqui este aqui numa forma privada, mas posso colocar, portanto, partilhar com outros. Portanto, eu sei que está nos meus conteúdos. Aqui é evidente que ele está partilhado com um grupo restrito. Sei que é um teste cotado para 100 pontos, com 7 itens. E toda esta informação é muito boa com quem eu partilho, porque pode ser alterada. Mas tem aqui a questão das estatísticas, portanto, e toda esta informação é extremamente útil, porque eu rapidamente consigo fazer uma verificação das avaliações. Portanto, para o professor, repare na facilidade com que eu tenho em saber, por exemplo, que o item 7, a nota mais baixa foi 25%, uma nota média, e também que a nota mais alta, claro, seriam os 100%. E depois tenho aqui uma outra visão, portanto, o número de alunos e o número de resultados obtidos de acordo com esta percentagem. Tenho aqui, por item, a média obtida e a mediana, portanto, para os 7 itens que constituíam este instrumento de avaliação. E depois começo aqui, item a item, a ter uma informação muito mais detalhada. Portanto, começo por uma visão geral e depois acabo, digamos, macro. Sim, Depois começo a ter uma das questões e sabe ao pormenor como é que foi feito. Exatamente. Diga. E isto leva-me a ter também uma análise muito mais detalhada, de um modo mais fácil. Porque se eu vir que há uma determinada pergunta que tem uma nota completamente dispar em relação às outras, tenho que analisar, não é? O que é que falhou. Sim. Em certa medida, quer dizer, toda esta estatística que recebe de forma quase que instantânea, não é? Vai-lhe permitir agir muito mais rapidamente perante um determinado tipo de aluno ou um determinado tipo de conteúdo que pode estar com alguma dificuldade Exatamente. Ou a pergunta que está formulada de uma maneira que não é perceptível para o aluno, exatamente. ou até algum conteúdo que esteja menos apreendido, digamos assim, menos trabalhado, ou um conteúdo que eles tenham mais dificuldade. Portanto, dá-me de imediato essa visão. Isto poupa-nos imenso trabalho. Como estamos perto do nosso tempo, estamos sensivelmente já com a nossa meia hora que está pré-combinada, aquilo que lhe ia deixar como 2 questões finais era, independentemente de ser com ou sem a plataforma, não tem a ver com acho que já ilustrou pelo menos aqui a prática, as vantagens que vê nessa utilização, deixou algumas sugestões também de melhoria, isso parece-nos que é importante, até porque a plataforma vive muito dos professores e daquilo que são os contributos dos professores num processo participativo e de constante melhoria, isso parece-me que permite-me também poder fazer esse elogio à Intuitivo, porque tem esse cuidado de tentar ir melhorando dentro das suas possibilidades aquilo que são condições que as pessoas colocam e os desafios que as pessoas colocam à própria Intuitivo. Exatamente. Já agora, se me permite, isso é uma questão que é de realçar, muito favorável, portanto, darmos o feedback daquilo que necessitamos, e isso nós só podemos fazer se efetivamente tivermos aqui um uso
da plataforma em que eu disse assim, eu precisava disto, eu precisava daquilo, como há pouco eu falei da calculadora, da integração de uma calculadora, não é? Da necessidade de eles de fechar o ambiente quando quer fazer um teste de avaliação. Por E exemplo. essa proximidade é importante, não é? Porque há entre o utilizador final e quem está Exatamente, não é? muito. E eu foco muito também a questão no trabalho em rede, na criação destas comunidades, portanto, estes pequenos grupos a que eu e outros colegas meus pertencemos. E esta é fundamental, porque eu posso ter idealizado uma determinada atividade e há alguém que me alerta para dizer, pois é, mas eu precisava disto e daquilo. Portanto, este trabalho em rede é extremamente importante e por isso esta versão escolas, eu sinto-me uma privilegiada em poder usufruir desta versão e não a versão individual. Isso também é importante porque há uma escola que tem uma visão. Não é? Exatamente, exatamente. Isso também é de realçar. Queria então terminar deixando assim questão. Se tivesse um superpoder, portanto, imaginando que tem a possibilidade de ter um superpoder para melhorar o nosso sistema educativo, qual seria? O sistema educativo? Sim, a educação, no seu geral, qual é o superpoder que usava se o tivesse? E assim, há aqui uma questão que é transversal e que nós todos nos queixamos do dia a dia, que é nós gostaríamos muito de trabalhar com o digital a 100%, mas as condições de infraestruturas ainda falham muito. Portanto, eu gostaria que tudo estivesse a 100%. E isso permitiria que nós não tivéssemos que preparar um plano A, B, C, o que é que fosse. Exatamente. Depois, há a questão de que se uns não desistem, outros desistem. E, portanto, essa questão era crucial, era crucial. E gostaria muito, e este era o meu grande desejo, é que depois de toda a formação que houve em torno da tecnologia, da proficiência digital, eu gostaria muito de que na sala de aula não falássemos em uso do digital. Agora vamos para o caderno. Não. Vamos fazer isto, vamos fazer outra atividade e os alunos naturalmente recorreriam ao meio que para eles fosse mais fácil de trabalhar. E eu aqui terminaria com um manifesto do Floridi, que é a educação on life. Não estar aqui a fazer uma distinção entre a educação digital e a educação analógica. A educação. O dia em que nós deixarmos de falar sobre o digital significa que ele está naturalizado, não é? Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, quero agradecer a sua presença e a participação aqui, o testemunho e a clarividência. Quanto aos nossos ouvintes ou quem nos estiver a visualizar no futuro próximo, até o próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigada eu pelo convite e muitos parabéns pela plataforma que está a ser criada e que nos leva para um mundo que é o mundo dos alunos. Muito obrigada. Obrigado eu.